A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Senhor. Obrigada, Pai, por sempre, Pai, poder estar lendo a tua palavra, Senhor. Que ela nos ensine, nos inspire, sempre nos direcione a ti, em nome de Jesus. Hoje a gente vai começar o primeiro livro das crônicas, né? Ontem a gente terminou o segundo livro de Reis, foi com a libertação de Joaquim, rei de Israel. Deus acabou com todas as tribos e acabou com todas as terras, aliás, as tribos não, que as pessoas ainda ficaram vivas, né? Foram para a Babilônia como cativeiro, mas Evil-Merodach, que era o filho de Nabucodonosor, ele quando já foi rei, né, depois da morte de Nabucodonosor, ele libertou Joaquim para que voltasse a Israel e assim levantasse novamente a cidade. E hoje a gente vai no primeiro livro das crônicas, né? Genealogia de Adão até Davi. Eu vou fazer diferente, porque aqui a genealogia fala quem é filho de quem é mãe de quem, quem foi o rei, depois que o rei morreu, quem ficou em seu lugar e assim por diante. Então, esses nomes pra gente não interessa, né? No capítulo 1 é de Adão até Abraão, no capítulo 2 é de Jacó a Davi, no capítulo 3 de Davi até o cativeiro, no 4 a genealogia das 12 tribos, no 5 a genealogia de Ruben, no 6 genealogia de Levi, no 7 de Issacar, no 8, aí de Issacar continua, né, Benjamim, Naftali, Manassés, Efraim, Aser, no 8 Benjamim, duas vezes Benjamim, no 9, a gente começa os habitantes de Jerusalém depois do cativeiro. E todo Israel foi contado por genealogias que estão escritas no livro dos reis de Israel. E os de Judá foram transportados à Babilônia por causa da sua transgressão. Lembrando, né, que Deus só estava somente Judá, né, porque o povo de Israel já tinha sido entregue aos inimigos, porque foi na época de Davi, quando ele se envolveu com Batseba, né, e acabou engravidando, e fez com que Urias, o marido dela, fosse morto no exército, né? Então, com o erro de Davi, com o erro de Davi, ele fez a morte, ele não deixou Davi construir o templo, né? Porque ele tinha sangue inocente nas mãos. Mas veio Salomão, que no final de sua vida ele acabou transgredindo ao Senhor, né? Ele se envolveu com as mulheres que não eram para se envolver, com o povo que não era para se envolver, acabou participando dos seus costumes e assim idolatrando outros deuses. Então Deus prometeu que iria acabar com a descendência, iria acabar com as terras, né? E Israel foi entregue a Jeroboão, ficou somente Judá por amor de Davi. Mas como também no final Manassés e Acaz, a descendência de Davi, que eles acabaram também indo pelo mau caminho, então Deus acabou também com Judá. Então ficaram somente os somente o povo de Judá, que alguns morreram, né, na luta, mas foram cativeiros a Babilônia, né, ficaram como cativeiros em Babilônia. Aqui em Jeremias a gente vai ver mais detalhadamente como foi esse cativeiro. Mas depois de muitos anos, Joaquim, que foi a descendência, o último descendente de Judá enquanto estava em cativeiro, ele voltou, ele foi liberto. Então aqui volta a terra de Israel, né? Então vamos ver quem que ficou depois do cativeiro. É o capítulo 9. E todo Israel foi contado por genealogias que estão escritas no livro dos reis de Israel. E os de Judá foram transportados à Babilônia por causa da sua transgressão. E os primeiros habitantes que moravam na sua possessão, nas suas cidades, foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netineus. Porém, alguns dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá. E dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos. E dos filhos de Zerá, Zeuel e seus irmãos, 690.
Eu vou adiantar um pouquinho aqui, que como eu falo, aqui é genealogia, né? Então é quem foi filho de quem ficou aonde. Então, no caso, a gente vai continuar aqui no versículo 20, que fala de Finéias, filho de Eleazar, que aqui já é descendência de Levi, né? Antes era líder entre eles, e o Senhor era com ele. E Zacarias, filho de Meselemias, porteiro da entrada da tenda da congregação. Todos estes, escolhidos para serem porteiros dos umbrais, foram 212, e foram estes, segundo as suas aldeias, postos em suas genealogias. Davi e Samuel, o vidente, os constituíram nos seus respectivos cargos. Estavam, pois, eles e seus filhos às portas da casa do Senhor, na casa da tenda, junto aos guardas. Os porteiros estavam aos 4 lados, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. E seus irmãos que estavam nas suas aldeias deviam de tempo em tempo vir por 7 dias para servirem com eles, porque havia naquele ofício 4 porteiros principais que eram levitas e tinham o encargo das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. Lembrando que os levitas, né, a tribo de Levi, são os intermediadores entre o povo e Deus, né? Eles são responsáveis por tudo referente ao tabernáculo, à tenda do Senhor, ao templo do Senhor, né? Eles que fazem o trabalho do Senhor. No versículo 27, e de noite ficavam em redor da casa de Deus, cuja guarda lhes tinha sido confiada, e tinham o encargo de abri-la cada manhã. E alguns deles estavam encarregados dos utensílios do ministério, porque por conta os traziam e por conta os tiravam, porque eles havia alguns que tinham o encargo dos objetos e de todos os utensílios do santuário, como também a flor de farinha, o vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. E alguns dos filhos dos sacerdotes eram os obreiros da confecção das especiarias. E Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, tinha o encargo da obra que se fazia em Sertãs. E alguns dos seus irmãos, dos filhos dos coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da proposição do sábado. Destes foram também os cantores, cabeças dos pais entre os levitas, habitando nas câmaras isentos de serviços, porque de dia e de noite estava a seu cargo ocuparem naquela obra. Estes foram cabeças dos pais entre os levitas, chefes de suas gerações. Estes habitaram em Jerusalém. Porém, em Gibeão habitara Jeiel, pai de Gibeão, era o nome de sua mulher Maaca, e seu filho Abidom, depois Ur, Quis, Baal, Ner e Nadab. Aqui os versículos subsequentes, aqui até o final, né, até o 44, vai falando da genealogia. Então a gente vai direto aqui para o versículo 10, que fala sobre a morte de Saul e seus filhos. E os filisteus pelejaram com Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram feridos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e com seus filhos, e feriram os filisteus a Jonatas, e a Abinadab, e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os seus flecheiros o acharam. E ele temeu muito aos flecheiros. Então disse a Saul, ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Naquela época, normalmente o servo direto de seu rei, ele era morto junto com o próprio rei, né? Então, no caso, se houvesse algo que o rei morreria, mas o servo ficasse vivo, então o servo normalmente era enterrado com coisa. Mas isso eram costumes antigos, não eram costumes diferentes, não era o costume exatamente do povo. Isso era mais em Babilônia, né? Que o servo era enterrado junto. Então esse servo, ele embora Saul era ungido por Deus, ele blasfemou contra Deus, né? Então Deus saiu da presença dele. Então, mas de qualquer jeito ele foi ungido pelo Senhor. Então qualquer um que o matasse também teria a punição de Deus, né?
mas o servo dele acabou que, vendo ele morto, viu que também não teria mais serventia nenhuma, que ele deveria fazer o mesmo, que a vida dele era servir ao rei. Se não tinha mais rei, não tinha por que viver também, acabou se lançando também para a morte, né? Aí no versículo 6, assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam a Saul e a seus filhos estirados nas montanhas de Gilboa, e o despojaram, tomaram a sua cabeça e as suas armas, e as enviaram pela terra dos filisteus em redor, para o anunciarem a seus ídolos e ao povo, e puseram as suas armas na casa do seu Deus, e a sua cabeça fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda a Jabes de Gileade tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens valorosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul, e os corpos de seus filhos os trouxeram a Jabes e os sepultaram e seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou adivinhadora para a consultar, e não buscou ao Senhor, que por isso o matou e transgrediu o reino de Davi, filho de Jessé. Aqui, né, se você for ver os vídeos anteriores, a gente já falou sobre Saul, Davi e tal, porque cada livro ele é dito por uma... Aliás, cada livro não, tem alguns que são as mesmas pessoas, mas a maioria deles, cada livro é escrito por uma perspectiva diferente, porque cada pessoa escreveu um, né? Então, a gente vai encontrar muitas coisas que é referente ao mesmo assunto, mas na visão de outra pessoa. E por enquanto eu tô lendo a Bíblia na sequência dela mesma, né? Na sequência dos livros ali. Mas na próxima leitura, quando eu terminar essa leitura bíblica, eu vou começar uma nova leitura. Daí então eu vou fazer uma leitura cronológica, de acordo com os acontecimentos, que aí você não vai ficar tão perdido assim. Aqui é só pra gente começar a ter uma noção, ter uma base, né, de como tudo começou, como tudo foi andando, né? Aí aqui a gente já viu Davi sendo ungido, mas aqui na Crônicas também está falando mais algumas coisas, a gente vai ver no capítulo 11. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu o que fazias sair e entrar a Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo Israel. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei, a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, habitantes da terra. E disseram os habitantes de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi, porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe maioral. Então Joabe, filho de Zeruías, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. Davi habitou na fortaleza, por isso foi chamado a cidade de Davi, e edificou a cidade ao redor, desde Milo até ao circuito, e Joabe renovou o restante da cidade. E Davi tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Davi foi ungido pelo Senhor, né? Lembra que a gente leu que Davi era o mais novo da casa de Jessé. Ele foi ungido do Senhor enquanto Saul ainda era rei. Como Deus se afastou de Saul, um espírito maligno se apossava de Saul, e ele só se acalmava quando Davi tocava a harpa, né? Mas quando ele descobriu que Davi foi ungido pelo Senhor, ele começou a querer matar a Davi. Então Davi não teve outra alternativa a não ser fugir. Então ficou nesse corre-corre, né? Fugindo, se escondendo de Saul. Teve oportunidades de matar a Saul, não o fez porque ele é temente ao Senhor, sabendo que Saul, embora Deus tinha se afastado dele,
mas Saul foi ungido do Senhor. Então ele tinha consciência de que se ele matasse Saul, ele seria punido por matar um ungido do Senhor. E Davi sempre fez questão de andar nos caminhos do Senhor, né? Ele só teve um escorregão que a gente viu lá em relação a Batseba, que a gente falou ainda há pouco, né? Mas fora isso, ele sempre andou nos caminhos do Senhor, sempre respeitando os seus estatutos e seus mandamentos, né? Aqui os valentes de Davi no versículo 10. E estes foram os chefes dos heróis que Davi tinha e que o apoiaram fortemente no seu reino com todo Israel para fazerem rei, conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. E este é o número dos heróis que Davi tinha: Jazobeão, Aquemonita, o principal dos capitães, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os matou. E depois dele Eleazar, filho de Dodô, o Aoita, ele estava entre os 3 poderosos. Este esteve com Davi em Pansdamim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, onde havia um pedaço de campo cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus, e puseram-se no meio daquele campo, o defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. E 3 dos 30 chefes desceram a penha para ter com Davi na caverna de Adulão, e o exército dos filisteus estava acampando no vale dos Refaíns, e Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém, e desejou Davi e disse: quem me dera beber a água do poço de Belém, que está junto à porta? Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço de Belém, que estava junto à porta, tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou ao Senhor e disse: nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes homens com as suas vidas, pois com o perigo das suas vidas a trouxeram. E ele não a quis beber. E isso fizeram aqueles 3 homens. Imagina só, né? A humildade de Davi aqui. Ele reconheceu que os 3 homens passaram por um grande perigo, né? Simplesmente para agradá-lo. E aqui Davi nos mostra que a gente tem que agradar não ao homem, mesmo que seja rei, a gente tem que agradar somente a Deus, né? Que é o que importa, é seguirem os mandamentos de Deus e agradar a Deus. Aqui esses homens se arriscaram para agradar Davi, mas Davi recusou esse agrado porque ele sabia que ele não teria que ser exaltado. Quem tem que ser exaltado é Deus. Então jogou fora a água, porque os homens arriscaram a própria vida simplesmente para agradar, e sendo que ele teria que agradar a Deus. Desculpa, eu até me atrapalhei um pouquinho aqui, mas o importante é esse, é ter que agradar a Deus e não aos homens, né? Versículo 20. E também Abisai, irmão de Joabe, era chefe de 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu e teve nome entre os 3. Dos 3 foi mais ilustre do que os outros 2, pelo que foi chefe deles, porém não igualou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem poderoso de Gabzeel, grande em obras, ele feriu a 2 fortes leões de Moabe. Também cresceu e feriu um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão, como o eixo do tecelão, mas desceu contra ele com uma vara, arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 poderosos. Eis que os 30 foi ele o mais ilustre, contudo não chegou aos primeiros 3. E Davi o pôs sobre os da sua guarda. E foram os heróis dos exércitos: Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samote, o Arodita, Elis, o Pelonita. E aqui, até o versículo 46, que é o final do capítulo, eles vão falando os nomes aqui, que pra gente também não é interessante, né? Aí eu vou encerrar por aqui para não ficar muito longo o vídeo. Amanhã a gente vê os aliados de Davi em Ziclag, né? Mas Deus nos mostra aqui através de Davi que a gente tem que procurar sempre agradar ao Senhor, fazer de tudo para agradar ao Senhor. Não adianta nada você arriscar a sua vida,
passar por cima, até tem muita gente que passa por cima dos seus princípios, simplesmente para agradar alguém, como dizem hoje, puxar o saco, né? Isso não te leva a lugar nenhum. Agrade a Deus, a palavra de Deus diz, buscai primeiro ao reino de Deus e o mais lhe será acrescentado. Deus sabe do que você precisa, e a gente sabe que a gente mesmo não merece, mas Deus nos ama e tudo que a gente precisa, Ele nos fornece. Para isso, basta seguir os seus mandamentos, que é a coisa mais simples do mundo. Você tem que amar ao próximo, obedecer somente a Deus. Então são coisas simples, são difíceis de fazer porque o mundo é enganoso, é cheio de ilusão. Então essa ilusão nos cativa, a gente acaba tendendo a cair nessas ilusões. Então a palavra de Deus também diz, vigiai e orai, mantém sempre o seu caminho no Senhor, que Ele vai te abençoar sempre e nunca vai lhe faltar o pão de cada dia, nem um teto sobre sua cabeça. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o Senhor, Pai, Criador dos céus, da terra, de tudo quanto neles há, Senhor. Obrigada, Pai, por mais uma vez poder ler a Tua palavra, Senhor. Que ela seja ensinamentos em nossos corações, que as Suas mensagens, Pai, entrem em nós, Senhor, nos direcione sempre a Ti, Pai. Esteja com essa pessoa que está orando comigo, eu não sei qual é o problema dela, Senhor, mas eu peço a Ti que manifeste o Teu poder na vida dela, Pai, que toque a Sua mão na vida financeira, toque a Sua mão na vida sentimental, emocional, toque Sua mão no corpo, no físico dessa pessoa, Pai, e principalmente toque Sua mão no espírito dela, Pai, para que ela se volte a Ti, Senhor, para que ela se fortaleça em Teu caminho, Pai, os que estão em Sua direção, que sejam fortalecidos em Tua palavra, e os que não estão, que tenham a oportunidade de conhecer verdadeiramente o Teu santo nome. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.